Então, gente, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai falar um pouco do livro A Flor da Inglaterra, de George Orwell. Mas antes de começar esse vídeo, se tu tá gostando do canal, te inscreve nele, deixa teu gostei, que isso ajuda muito o canal a crescer, divulga pra mais gente e ajuda a valorizar meu trabalho, que dá muito trabalho, como eu falei no outro vídeo, fazer isso aqui. Então eu agradeço muito se tu te inscrever e deixar teu gostei. É isso, muito obrigado e vamos pro vídeo! Então, gente, aqui é o Gabriel, e nesse vídeo, como falado no começo, vai falar um pouquinho sobre o livro A Flor da Inglaterra, de George Orwell. Esse livro aqui, ele é uma sátira à sociedade capitalista do século XX, que se passa no ano de 1934 ao ano de 1935. Mesmo que o título não seja alusivo a isso, é disso que ele se trata. Então, o livro ele tem alguns personagens que aparecem durante toda a história, mas todos eles giram em torno de um personagem chamado Gordon Comstock. Ele é o personagem principal de todo o livro e a história gira em torno dele. Primeiro eu vou explicar por que tem esse título aqui, A Flor da Inglaterra, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o livro, dando uma abertura para ver se eu estimulo vocês a também quererem ler esse livro, porque eu vou te dizer, vale a pena. Então vamos lá. Por que tem esse termo A Flor da Inglaterra no título? A Flor da Inglaterra ela é um símbolo muito importante durante o livro. Esse personagem que eu mencionei, o Gordon Comstock, ele é o personagem principal do livro, e ele diz que a aspidistra, que é um tipo de flor, a imagem vai aparecer agora aqui no vídeo, ela é o símbolo da classe média média. E o Gordon, o personagem principal, ele odeia, ele tem uma aversão à classe média média, que eu vou explicar mais pra frente o porquê. Mas por que ela é o símbolo da classe média média, a aspidistra? Porque, segundo ele, toda família que é de classe média média tem uma aspidistra em casa. É como se ela fosse um marco para toda família de classe média média ter essa planta. Mas ela é muito importante não só como símbolo da classe média, mas também como acompanhante da história do autor, do Gordon, né? Do personagem principal. Porque assim, ó, durante todo o livro, essa planta aspidistra, ela vai aparecendo em diversas situações e em diversos estágios da sua vida como planta. Primeiro, a planta aparece pela primeira vez no capítulo 2, extremamente doente e debilitada, no quarto do personagem principal, morrendo, com as folhas secas, com o próprio personagem principal já tentando matar ela. Para vocês terem noção, ele jogava água fervendo na terra dela para tentar matar, ele queimava a bituca de cigarro nas folhas para tentar matar ela. Então ela tinha uma aparência extremamente doente, a planta estava quase morrendo, mas ela resistia. E essa planta, quase morrendo, ela era meio que um espelho do Gordon. Ela é um paralelo com o personagem principal. A mesma fase de decadência que a planta apresentava, quase morrendo, era o que o personagem estava apresentando também. Por quê? Porque o personagem Gordon, vou entrar um pouquinho na história dele agora, ele entrou em guerra com o dinheiro. Ele considerava, por isso que é uma sátira à sociedade capitalista o livro, ele considerava o dinheiro como um deus, que as pessoas tinham uma religião do dinheiro, eram adoradoras do dinheiro. O amor delas ao dinheiro fazia com que elas fizessem tudo por ele. E ele não queria ser escravo da sociedade capitalista, ele queria ficar contra a sociedade capitalista. Por isso ele criou uma certa aversão, um ódio ao dinheiro, ele era um odiador do dinheiro. E por causa disso, ele sempre trabalhou em empregos ruins, porque ele nunca quis ganhar muito. Ele sempre quis ganhar o suficiente para ele viver, para mostrar que ele não dependia do dinheiro para viver, e para mostrar que ele estava numa guerra contra o dinheiro. Por isso, ele tinha uma expressão sempre muito decadente, muito abatida no rosto dele, porque ele se alimentava mal, ele dormia mal, ele não tomava muito banho, então ele era um cara que ele realmente tinha um semblante muito sofrido. E essa planta tinha o mesmo semblante dele, porque ela era a planta do quarto dele. Mais pra frente na história, a planta vai quase morrer, e o Gordon vai estar nesse mesmo estágio da situação de vida dele. Ele vai estar quase morto. E mais pra frente também, a planta ela vai brotar de novo verde, com folhas novas, e o Gordon vai de novo se revitalizar. Ele vai crescer como pessoa. Então a planta ela não é só um símbolo da classe média, ela também é um símbolo do que representa o personagem principal, as fases emocionais e psíquicas dele. Quando ele tá mal, a planta tá mal. E quando ele tá bem, a planta tá bem. Então a planta é um paralelo não só com a classe média, mas um paralelo com o personagem principal, Gordon Comstock. Então, falado isso, quem é Gordon Comstock? Gordon Comstock, como eu falei, ele é um rapaz de 30 anos, 29 para 30 anos, que declarou guerra ao capitalismo. Isso aconteceu quando ele estudou num colégio de alto padrão de Londres, e ele acabou conhecendo garotos que tinham muito mais renda que ele,
E ele, vendo a situação social que ele tinha, por ser parte de uma família de classe média, ele acabou criando uma aversão ao dinheiro, né? Segundo ele, a classe média é a pior classe social existente, porque existem, segundo ele também, 3 classes principais: os ricos, os pobres e a classe média. Os ricos, eles têm muito dinheiro. Os pobres, eles não têm dinheiro. E a classe média, ela aceita não ter dinheiro. Ela aceita ser explorado pelo patrão, trabalhar muito e ganhar muito menos que o patrão rico. Então ele tem pena dessa classe social. Só que a família dele, por ser uma família de classe média, sempre pensou que tinha que ascender socialmente, tinha que achar uma maneira de crescer socialmente, de ganhar mais dinheiro. E o Gordon era, da família, o membro mais inteligente. Ele era o sobrinho mais inteligente. Ele tinha 11 tios e ele era dos sobrinhos todos. Só tinha 2 sobrinhos, ele e a irmã dele, a Júlia, e ele era o mais inteligente dos sobrinhos. Então a família toda pegou e investiu todo o dinheiro que eles tinham na educação do Gordon. Por isso ele estudou num colégio de alto padrão. Só que nesse colégio de alto padrão, ele conheceu garotos que tinham mais renda que ele. E isso gerou a aversão dele ao dinheiro, porque ele viu o quanto ele tinha dificuldade financeira, ou basicamente ele era pobre. E isso acabou gerando uma certa aversão dele ao dinheiro e uma guerra que ele travou durante toda a vida dele. Então todos os empregos que ele arrumou durante a vida, ele realmente, por ter estudado em bons colégios, saber escrever bem, saber ler bem, fez com que ele arrumasse bons empregos durante a sua vida. Só que todos esses empregos ele nunca quis manter. Por quê? Ficar num emprego em que ele ganhasse bem significava que ele estava cedendo ao dinheiro e também fazendo parte da religião que cultuava o dinheiro. Então ele nunca quis fazer isso. O seu sonho era ser poeta, ele escrevia poemas. Só que ele nunca conseguiu viver do dinheiro dos poemas que ele produzia. Ele vivia muito mal com isso. Então os empregos que ele arranjou um emprego de redator de publicidade. Ele largou, porque ele ganhava bem. Ele arranjou um emprego na parte financeira de uma empresa de zarcão, que é aquele material que se passa em grades, né, para não enferrujar. E ele largou, porque ele também ganhava bem. Então todo emprego que permitia uma certa ascensão social para ele, ele largava, porque ele não queria se associar ao mundo do dinheiro. Então, isso vai fazendo com que ele trave essa guerra, só que essa guerra é muito complicada para ele, porque como ele mesmo diz, o dinheiro é muito mais forte que ele. O dinheiro sempre vai ganhar dele, porque não ter dinheiro não só te faz sofrer fisicamente, como não comer, mas te tira a esperança de um dia ter uma vida melhor. Isso é uma frase dele. O dinheiro te tira a esperança, a falta de dinheiro. Não tê-lo faz com que tu não tenha esperança de melhorar um dia de vida. Então ele tem essas críticas sociais muito importantes à sociedade capitalista e de como é difícil viver nela ganhando mal. Esse é o grande ponto. Como é difícil travar uma vida, ter uma vida digna sem ter dinheiro. Tem uns pontos muito importantes. Ele sente muitas vezes vergonha por andar na rua e as pessoas olharem ele meio mal vestido porque ele não tinha muito dinheiro. Ele sente vergonha por às vezes estar nos lugares e ver que as pessoas não querem ficar perto dele porque ele não aparentava ser uma pessoa que tivesse dinheiro. Ele fala que as pessoas não conversam tanto com ele porque ele não tem uma classe social realmente almejável, as pessoas não querem se aproximar tanto dele. Então é como se o dinheiro fosse um determinante social na vida dele e é bem uma alusão à nossa sociedade atual. Realmente o dinheiro determina muitas coisas e é isso que o Orwell quer passar. Ele quer passar de uma maneira mais satírica e no extremo das consequências. O que uma pessoa que faz uma guerra ao dinheiro vai chegar e por que isso é ruim. Então ele vai trazendo toda essa história de como um personagem principal que briga contra o dinheiro vai tendo sua vida numa decadência extrema até chegar num ponto em que ele tinha uma dificuldade extremamente grande financeira, comia muito mal, estava muito magro, estava sobrevivendo muito mal, e daí depois, como a mudança dele como pessoa pode fazer com que ele cresça. Então, o livro ele é uma coisa que ele parece no início que ele vai tratar só da história de decadência do personagem, mas ele trata a história da decadência, da mudança de pensamento e do crescimento dele como personagem. Basicamente, a história é uma sátira ao capitalismo que vai trazer essas fases da vida. A guerra ao dinheiro, a mudança de pensamento de Gordon, ele vai passar de um odiador do dinheiro para um homem que gosta de dinheiro e como isso propiciou com que ele crescesse na vida e mudasse a situação de vida dele. Vai fazer 3 fases, então, o livro, e é basicamente isso. Não quero falar muito mais a fundo, porque realmente dá para falar muita coisa, só que eu acho que conta demais a história. E é isso aí, um abraço e até mais.